Eu nasci com isso dentro de mim. Eu fui criada no agro. Eu falo, eu sou caipira. Minha raiz é essa. Acho que eu quero fazer agronomia. Ele falou, nossa, faz mesmo, minha filha, super apoio. Eu falei, então tá. E aí eu vou lá pra fazenda, tá, trabalhar. Ele, peraí, não. Eu falei, não tem um emprego aí pra mim, não? Tem. Como safrista. Bem chão de fábrica mesmo. Eu falei, não tem problema não, eu quero trabalhar. Faço o que tem que ser feito. Nunca tive medo de trabalhar. A gente vê muito na mídia dessa demonização do agronegócio. E tudo vem do agronegócio, sabe? Não é? As coisas não caem do céu. Você não vê ninguém no agronegócio ateu. Como que você planta um negócio e cresce e colhe e dá fruto? Gente, aquilo ali não é nada mais do que a mão de Deus. Essa cabeça de, eu vou pro agro pra ganhar dinheiro. Você não ganha dinheiro, você tá recebendo por aquilo que você fez. E você gastou pra fazer aquilo também. Isso é uma história muito complicada. Quando eu nasci, minha mãe deixou meu pai me registrar. Agora, quem deixa meu pai registrar uma criança, né? Em sã consciência? Mas o quê, né? E dizendo a ele que é por causa da Monique Evans. Aí eu falei, pai, mas não é possível. Ele se deu sorte, porque eu ia colocar Gretchen. Nunca vi meu pai reclamar de ter que trabalhar. Pelo contrário, o pai não precisava mais de fazer esse tanto de show. Então eu aprendi muito isso com ele. A ser alguma coisa na vida. Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje o assunto vai ser a influência da mulher no agronegócio. E para isso, eu estou aqui com ela, que é estudante de agronomia, a Monique Isabela Costa. Tudo bom? Tudo jóia, gente. Muito obrigada pelo convite. Realmente, esse negócio de ter dois nomes é difícil mesmo, tá? Não fica se sentindo, não, porque é difícil. É isso aí. E aqui ao meu lado, o Walter Celano. Tudo bom, Walter? Bom demais da conta. E a prosa hoje é boa. Eu vou chamar de Isabela mesmo, né? Chama já de casa, já, né? Da Já família. tá na família. Não Tá. pode. Então, a Isabela hoje vai... E não é só isso. A Isabela está estudando agronomia, mas é formada em relações internacionais, né? Então, que é uma coisa um pouco diferente da outra, né? E esqueci de falar que ela é influenciadora no agronegócio E ela também. é influenciadora, né? Já tem quase a metade dos seguidores que eu tenho. Não, brincadeira. Até umas 10 vezes mais do que eu tenho, né? Então, a prosa vai ser boa. Aliás, tem uma coisa muito legal que ontem tem a Amanda que trabalha com a gente, a Amanda Canova, e ela fez uma sugestão que pro ano que vem, ao chegar o mês de março, a gente fazer os 4 episódios só com mulheres do agro, né? Então vai ser uma... Se bem que a gente faz a qualquer época, não é porque... Né? A gente faz porque a mulher é importante pro agro, não é em qualquer isso aí. setor. Eu espero ser convidada de novo. Vai ser, vai ser. Vambora. E esse vai ser o assunto de hoje. E é isso o assunto. Isso aí. Bom, vamos lá. Isabela, Pode ser, Isabela. como é que o agronegócio entrou na sua vida? Então, eu sou goiana do Pé Rachado, né, gente? Então, vocês estão conhecendo Goiânia aqui. O estado de Goiás é um dos maiores produtores. E eu vim de uma família de produtor rural. Meu avô materno era produtor quando vivo. Meu avô, ele nasceu, criou e fez a vida dele na fazenda. Tá. E meu avô teve 12 filhos. Então, a fazenda basicamente, na verdade, era mais para subsistência da família. Então, meu avô criava gado, era para alimentação, plantava café, plantava feijão, arroz, cana, fruta, tudo de HF. Meu avô plantava para eles mesmo. Pra subsistência. Subsistência deles. E pra dinheiro mesmo, meu avô era criador de gado leiteiro, um guerreiro, né? Um guerreiro. Então, quando eu nasci, logo que eu nasci, meu pai ainda não tinha começado a fazer tanto sucesso, ainda na carreira dele. Então, eu nasci e fui morar na fazenda com minha mãe e com meu avô. Espera um pouquinho aí, só pro pessoal se posicionar. Você fala, seu pai, a Isabela é filha do Leonardo, né? Cantor. Por isso ela tá assim, pra quem não conhece, tem que tá só ouvindo a gente, não tá vendo, né? Ele fala que eu Então, sou, ele fala que eu sou. Eu nunca fui tirar a prova, não. Ele falou que eu sou, eu acreditei. Falei, então tá bom. Pronto. Vamos seguir, então. Mas capaz de ser. Eu tô achando que é. Parece um pouquinho, Eu tô né? achando que é, eu tô achando que é. Desculpa, continue, Isabela. Então, fui morar com a minha mãe lá na fazenda do meu avô. Fiquei lá até os meus 3 anos, quando eu comecei a estudar, né? Então, assim, via meus tios mexendo com silagem, com gado. Acompanhei isso tudo desde pequena. Então, eu nasci com isso dentro de mim, né? Fui criada desse jeito, no agro. Eu falo, eu sou caipira. Minha raiz é essa mesmo. E aí, meu pai, logo começou a fazer sucesso, comprou fazenda. Então, eu ficava nas minhas férias, final de semana, feriado, me revezando entre a fazenda do meu pai e a fazenda do meu avô. Meu pai sempre mexeu com gado de corte, então
já acostumada com isso desde pequena. Só que eu nunca parei pra pensar na parte profissional, né? Tipo assim, de seguir carreira no agronegócio. Nunca passou pela minha cabeça. Enquanto eu fui adolescente, sabe? Naquela época de prestar vestibular, nunca passou pela minha cabeça. Era mais porque é uma coisa que é tão agregada na minha vida, sabe? Tipo, no meu cotidiano, que a gente é assim, sabe? Do agro, raiz mesmo, do campo. Mas nunca pensei na parte profissional. Nunca tinha pensado até então. Só depois que eu fiz minha faculdade de Relações Internacionais, que eu enveredei por esse lado do agro. Por incrível que pareça. Mas por que relações internacionais? Então, minha juventude, comecei a fazer nutrição, não gostei. Saí da nutrição. Aí comecei a fazer administração de empresa, eu fiz até o 6º período. Falei, não tô gostando desse trem, não. Aí comecei a fazer relações internacionais. Na verdade, eu gostava do curso, só que como eu já tinha feito 2 outras faculdades, começado a fazer 2 outras faculdades, eu pensei, gente, eu preciso de formar em alguma faculdade. Se parar de novo, não vai dar certo. Daqui a pouco meu pai vai me matar. E aí fiz Relações Internacionais. E Relações Internacionais é um curso muito enviesado para a esquerda. Meus professores eram a maioria de esquerda, meus colegas também. E eu era meio diferente, né? Então, assim, eu gostava muito da parte de comércio exterior. E o comércio exterior brasileiro é basicamente pautado no agronegócio. Sem dúvida. Então, quando eu fui fazer minha monografia, eu fui a única que fez de agronegócio. Fui fazer subsídios do açúcar no comércio entre Brasil e Estados Unidos. Aí o meu professor falou, é um assunto, tipo assim, né, que ninguém vai falar. Então faz, sabe? Se você gosta, você faz. Então comecei a estudar muito sobre a parte econômica, tudo. Chamei minha professora mais de esquerda que tinha. Eu falei, eu vou chamar, você vai pra minha banca, você vai me dar 10 ainda. Aí ela foi, tudo, fiz direitinho, mas também estudei, viu? Ralei, estudei tudo e tirei 10. Graças a Deus. E aí formei RI, o mercado de relações internacionais. Na época que eu formei, pelo menos, não sei hoje. Aqui em Goiânia ainda, era bem escasso. Então, assim, e eu queria muito trabalhar, sabe? Não segui carreira artística, eu vou ter que ir pra parte mais difícil, vou ter que trabalhar, gente. Então, tem que arrumar um trabalho pra mim. E eu tava com muito aquele negócio do agro dentro de mim, já na parte profissional. Eu falei, cara, eu tô gostando desse negócio. Eu quero trabalhar em alguma empresa do agro. Só que eu não era formada em nada de, sabe, de agro. Eu falei, como é que eu vou entrar numa empresa dessas sem ter formação em engenharia agronômica? Aí, um amigo meu trabalhava na Monsanto, na época. Na antiga, que é a Bayer agora, né? Trabalhava em Paracatu. Aí eu pensei assim, falei, não tem um emprego aí pra mim, não? Um amigo meu, uma amiga minha. Não tem emprego aí, não? Aí ele, tem. Só que você é formado em relações internacionais, né? Tipo assim, não vai ser nada muito... Tipo assim, não vai ser nada de engenheiro pra você. Você tem que começar lá de baixo, então. Como safrista. Aí eu falei, quem não sabe safrista, você faz trabalho da safra ali e você faz tudo. Tipo, tudo mesmo. Aí eu peguei bem chão de fábrica mesmo. Falei, não tem problema não, eu quero trabalhar. Aí mandei meu currículo, fiz entrevista, passei. Falei, vai ser com safrista lá, né? E o que é esse fazer tudo como safrista? De tudo um pouco. Na época eu comecei a fazer... A gente debulhava milho para poder ver rendimento do material. A gente fazia a parte também de umidade. A gente tirava umidade. Todo o milho que o pessoal colhia no campo, eles vão levando pra gente periodicamente para medir a umidade. Saber se tá na hora de colher já. Então fazia isso. Quando não tinha material para receber dentro da indústria, a gente lavava, rapava, limpei cocô de pombo, já que os pombos cagavam. Pode falar cagar? Gente? Pode, não pode cagar, mas pra falar pode. Os pombos cagavam nas mesas de seleção lá que passa os milhos. A gente não pode, né? É uma indústria, tem que limpar. Então a gente limpava. Ixi, já passava sabugo, porque às vezes não tinha material pra ir pra fornalha. Mas não pra limpar o pombo. Não, o sabugo não era, não. O sabugo era pra passar lá. Desculpa, eu não resisti. Quando era menino na roça, nós limpar com sabugo. Deus me livre. Lá na roça não fazia isso, não. Tem um negócio. Mas o Bart, quando menino, fazia. Mas o negócio é o seguinte: a vantagem do sabugo é que na hora ele limpa e penteia, né? Credo. E aí, como tinha que... A gente tinha que... Você viu que no começo ele perguntou se podia brincar, você falou que podia? Você devia ter falado, não pode. Tá gravado, viu? E aí, o sabugo ia pra fornalha pra poder secar o milho, né? Que chegava lá o material. E é muito sabugo que passava e juntava aquele pó, sabe? Aquele trem. Então era tudo. Fazia de tudo lá dentro da indústria. E eu fiquei 3 anos lá fazendo isso. Só que ainda assim eu não era que eu queria, sabe? Eu queria estar mais
próximo de lavoura. Como eu tava na indústria lá, né? Aí eu me mudei pra Unai. Um amigo do meu pai tinha fazenda lá. Comecei a rodar com ele. Saí da Monsanto, comecei a rodar com ele. Fiquei uns 8 meses, 1 ano rodando com ele, aprendendo tudo de lavoura que ele plantava. E aí, finalmente, eu consegui um trabalho, que é o trabalho que eu tenho hoje, que é numa outra empresa que é produtora de semente. Comecei só como... Precisava de pessoa para organizar o estoque de químico lá. A gente sabe, fazenda, a gente trabalha com muito químico, né? Então, a gente precisava de alguém para organizar esses produtos, saber quanto que tinha, quanto que saía, porque é um custo muito grande. Então, eu comecei só fazendo isso. Aí, de lá para cá, tem uns 4 anos, eu entrei como estagiária, né? Porque eu tava cursando agronomia ainda. E aí, tudo que o povo fala, você quer fazer isso aqui? Foi, quero. Você pega esse aqui pra fazer? Pego. Então, tudo que o povo vai me dando pra eu fazer dentro da fazenda, eu faço hoje, sabe? Assim, ó, até onde compete minhas responsabilidades. Tipo assim, eu não assino nada, porque eu sou formada, né? Mas agora, hoje em dia, eu já mexo com a parte de custos, de insumo da fazenda. Eu ainda continuo fazendo essa parte de organização do estoque de químico, porque aumentou muito a nossa área. Então, a gente teve um aumento bem maior de produto lá, de uso de produto. Então, eu também tenho que organizar tudo que sai, tudo que entra. A parte de inspeção de lavoura também, eu sempre vou junto com um técnico pra gente inspecionar as lavouras, porque é semente. Então, sempre antes de florescer, antes de colher, a gente vai fazer essa inspeção. Documentação de semente também, tudo que vai sair dentro da fazenda, a parte da documentação lá. Eu não assino nada, mas eu sempre, sabe, elaboro os documentos, sabe? Tudo bonitinho pra sair redondinho. Porque quem mexe com semente tem que ser bem organizado, é tudo muito burocrático. E o estoque de insumos também é uma coisa muito cara que tem dentro da fazenda. Exatamente. Hoje em dia a gente tem produto aí que o litro é mais de R$1.000. 1 litro do produto. Verdade. Então assim, você pensa, você tem um desperdício. Você tem que saber pra onde que foi. Sem dúvida. Sabe? A gente aplicou tanto aqui nessa área. Tá, mas por que tá faltando, então, 5 litros? São R$5.000 ali num hectare. Então, assim, É muito dinheiro. É muito dinheiro, sabe? Você vê quantos hectares que a gente mexe lá, que a gente planta, tá? É muita coisa. Então tem que ser tudo bem organizadinho, bem redondinho. E essa a questão de você ter muito organizado na fazenda, que você tá falando que você mexe nessa parte também, você acha que o emprego que você teve lá na Monsanto, isso te ajudou muito depois quando... Porque muita gente fala assim, eu não vou começar lá de baixo. Não, eu já sou formado, eu quero fazer alguma coisa mais do meu perfil de... Ou seja, eu já tenho um diploma, né? Vamos dizer assim, eu não vou ficar aceitando qualquer coisa. Sujeitando. Com certeza. Isso, a importância de você fazer o chão de fábrica, que nem você falou, para depois você ter um maior sucesso na vida, né? Com certeza. E assim, eu nunca tive medo de começar da onde eu tiver que começar para chegar num objetivo maior. Se eu tiver que fazer, eu faço o que tem que ser feito. Para mim, não importa o que, sabe, se eu lá no chão de fábrica, se é com safrista, se é com engenheiro. Eu não tenho medo, nunca tive medo de trabalhar. Então, assim, foi muito importante para mim. Foi uma escola, na verdade. É o meu trabalho na Monsanto, que eu aprendi a trabalhar organizacionalmente, né? Essa parte da hierarquia também. A parte da organização, tudo. Então, foi uma escola muito grande. E se eu não tivesse feito isso, com certeza eu não estaria onde, graças a Deus, eu tô hoje. Isso é importante mesmo, porque você que está estudando aí, né, faculdade, muitas vezes o cara fala, eu não vou me sujeitar a trabalhar de graça. Tem gente que chega a falar, nós já comentamos isso em alguns episódios, fala assim, o pessoal gosta de estagiário porque é trabalho de graça. Eu não vou trabalhar para os outros de graça. Eu falo, gente, você está estudando, você tem que aprender ainda. Né? A chance que você tem nesse período de poder errar e não ser cobrado... É isso. Você tinha que pagar para poder ser estagiário, e não é uma receber. Continuação da escola, né? Agora, te dá muito mais potencial e tá muito mais credibilidade no mercado, né? Porque a hora que você sair da faculdade, falta quanto tempo para você? Isso é uma pergunta que ela tem várias respostas, na verdade, sabe? Entre elas... Eu espero que ano que vem já, sabe? Minha chefe, ela quer mais que eu forme do que minha mãe e meu pai. Porque eu vou falar um negócio, depois que a gente começa a trabalhar, conciliar com faculdade... É difícil. É complicado, viu? Nossa Senhora. Mas quando você formar, quer dizer, olha o tipo de profissional que você tem entrando no mercado, vamos dizer assim, embora você já esteja trabalhando, mas... O potencial que você vai ter dentro do mercado é muito grande. Com certeza. Por causa da bagagem que você carregou e não teve vergonha de fazer isso. Foi por... Aí, quando você decide, aí nós voltamos só um pouquinho, porque quando você decidiu, falou, não, eu quero ir para o agronegócio, você não sabia ainda. Aí você foi para o agronegócio.
A fazenda da família também ainda despertou interesse de você fazer alguma coisa nela? Você faz ou não? Você quer ser uma profissional com seu nome pronto? Então, no meu pai só mexe com gado, né? Então, assim, na verdade, eu nunca mexi com gado. Tá. Não é o que você gosta. Quando eu quis ir pro agro, então é uma história engraçada. Eu fui falar com meu pai. O pai falou, acho que eu quero fazer agronomia. Meu pai adorou a ideia, né? Ele falou, nossa, faz mesmo, minha filha, super apoio. Eu falei, tá. E aí eu vou lá pra fazenda, tá, trabalhar. Ele, peraí, não. Falei, depois, se você tiver seu diploma, a gente conversa. Ele falou, mas meu pai é bem conservador. Não parece, mas ele é bem conservador. Ele falou, quando você tiver seu diploma, a gente conversa. Agora, não. Sabe? E aí, na hora, a gente fica com raiva, né? Porque a gente quer o mais confortável pra gente, claro. Eu fiquei com raiva na época, sabe? E aí, e foi isso que me amadureceu. Foi eu ter, sabe, meu pai ter falado esse não pra mim na época. E eu ter pensado, agora eu vou me virar. Porque eu também não sou de ficar esperando nada cair do céu. Eu falei, vou me virar, então eu vou correr atrás pra eu ser uma puta profissional do agro, então. E fui, sabe? Fui lá mexer tava fazendo agronomia, então eu vou caçar um lugar que planta, então, pra eu trabalhar. E foi assim que hoje eu sei fazer as coisas que eu sei fazer. Porque eu imagino, se eu tivesse lá pro meu pai, lá só mexe com gado. E a gente sabe, fazenda que mexe com gado é diferente de fazenda que mexe com gado. Sem dúvida. Né? Não tem como. A estrutura pra você mexer com grão, com semente ainda, é muito maior. Então, assim, o aprendizado que eu tive ali, hoje, eu já consigo, se meu pai futuramente quiser plantar, sabe lá, se quiser mexer com lavoura na fazenda, hoje eu já consigo. Porque na época, não. E não seria legal pra mim. Hoje eu vejo que não seria bom pra mim, às vezes nem pro meu relacionamento com ele mesmo. Então hoje eu agradeço. Ainda bem que você não deixou eu ir. Que eu me virei, sabe? Eu me saí de Goiânia. A gente saí do conforto aqui de casa pra poder me virar e aprender e ser o que eu sou hoje. Isso é de uma inteligência muito grande dos pais, porque às vezes você querer acomodar o filho no canto deixa a pessoa mais acomodada e não cresce na vida. Hoje você pode convencer seu pai a largar um pouquinho de gado e fazer lavoura. Fazer uma lavoura lá, né? Mas eu acho que... E a gente vai daqui a um tempo já começar a fazer. A gente Mas já tá olhando pivô. Eu achei muito bom, porque eu gosto desse tipo de pessoa que escutou o não. Tá certo, o primeiro não é chocante, você vai ficar meio chateado, mas não, depois levanta e fala, eu vou me virar, eu vou dar um jeito. E se virou, não foi ficar chorando no canto fazendo mimimi, não. Agora eu me viro, eu sou capaz. E provou não só para você, como para ele também, que você é capaz. Amanhã a relação é outra, né? Com certeza, com toda certeza. E essa é a função do pai também. É dar uma cutucada pra ver se a pessoa vai, né? Se apruma, né? E tem uns que não apruma. O povo fala, né? Pai é diferente de mãe. Exatamente. Pai é o que te solta pra você se virar, né? Então, e foi o que ele fez pra mim e hoje eu agradeço ele. Eu falo, nossa, obrigada, porque eu não seria o que eu sou hoje, sabe? Saber as coisas que eu sei hoje, saber me virar igual eu sei hoje, porque eu era uma menina, né? Eu morei a vida inteira com a minha mãe, então, assim, tinha tudo na mão quando eu era mais nova. Senão eu tava desse jeito até hoje. Não, você ia ser só a Isabela, filha do seu pai. Não sei. Agora não, você é a Isabela profissional da área que faz isso, isso e isso. E é isso. E que o ano que vem pretende se formar. Amém. Se Deus quiser. A professora dela que nos ouça, né? Que fala, amém, irmão. Amém. E aí, você tendo formando, vamos falar, o ano que vem, qual o seu plano Que é o que o Walter meio que perguntou já, mas assim, você tem ideia de ter a sua própria área para você fazer o plantio que você aprendeu a fazer, convencer, ou até ajudar o seu pai no próprio, porque um capim nada mais é também, que a gente fala aqui muito, que o pecuarista tem que aprender a ser agricultor de pasto. Certeza. E aí, como você está nesse meio do agronomia, poder ajudar nesse sentido. Pode nem ser lavoura, mas fazer uma lavoura o pasto do seu pai virar uma lavoura, né? Com certeza. Assim, eu não cheguei a conversar depois com ele disso, sabe? Mas eu acho que hoje as minhas coisas estão tão corridas, tanta coisa que eu faço hoje, que pode falar bem a verdade, eu não pensei ainda depois que eu formar, sabe? Hoje eu sou muito realizada onde eu trabalho, sabe? Eu sou a dona da fazenda, é uma mulher. Então, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, que hoje, ela que me ensinou também tudo que eu sei hoje, sabe? Como profissional. Você pensa, em Unai, Minas Gerais. Tá. Então, assim, 99% dos produtores lá são homens. Ela é uma das... Se for são duas só produtoras mulheres lá. Então, assim, o que eu aprendi com ela,
sabe? A relação que a gente tem hoje de profissional, de amizade, de liberdade, é tão boa, sabe? Que eu não penso, em hora nenhuma, largar o que eu faço lá. Sabe? Eu penso, na verdade, em adquirir mais responsabilidade lá ainda. Assumir mais cargos lá. Mais cargos lá do que eu tenho hoje, sabe? Poder ajudar mais. Que aí eu já consigo assinar outras coisas, já consigo ter mais responsabilidade do que eu tenho hoje. Eu tô vendo que daqui a pouco o Leonardo vai... Não, ó, agora eu quero que você venha pra cá. Eu falo, não, agora eu vou ver se eu vou, né? Calma aí. Agora eu tenho valor, né? É outra Você coisa. desprezou lá atrás, agora você aguenta. Mas isso é uma coisa que eu acho... Nós entrevistamos também o Daniel. Ontem, né? O Daniel, nós batemos um papo com ele, o Daniel zootecnista aqui de Goiânia e tal, o Daniel Rabilo. E ele falando, e aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele foi no pai, aqui quem toca sou eu sei, você vai se virar. E ele falou, a primeira reação minha, eu queria matar ele, a decepção era absurda, como pode? E foi o que me salvou. Eu tive que ir e me virar. Né? E são circunstâncias, porque eu admiro nesse caso a atitude da Isabela por 2 motivos principais. Primeiro, por ser mulher e ter uma resistência natural no mercado com isso, e você pouco se importou com isso, foi para a briga. E segundo, porque poderia estar chorando, porque eu tenho meu pai que tem tudo, eu vou aproveitar. Não, eu vou ser eu. Eu vou ser a Isabela, eu não vou ser... Reconhecida como isso, profissional. né? Profissional. Isso eu te dou os parabéns como mulher e como pessoa mesmo pela atitude, porque eu acho que tem que ser isso. É de gente assim que o nosso agro, aliás, não é só o agro, não. São todas as situações Qualquer segmento. Qualquer segmento precisa de pessoas assim. Independente também de ser mulher ou homem. Exato. Tem que exato. ser... Sem mimimi, eu vou pra briga. Trilhar o caminho. Tem que ter fibra mesmo. E você tá nesse meio, mas também, ao mesmo tempo, na internet. Sim. Como que dá pra conciliar tudo isso? Nossa, é corrido. Porque você tá falando faculdade, trabalho e internet. Porque a internet também consome um bom tempo, né? De produção de conteúdo, né? etc. Com certeza. Né? Então, quando eu comecei a divulgar mais minha rotina, foi bem na época da pandemia. Então, o agro não parou durante a pandemia. A gente estava plantando a todo vapor. Inclusive, eu comecei a trabalhar, onde eu trabalho na pandemia. Fui contratada na pandemia. Então, eu comecei a divulgar. Só perguntar antes. Antes, você falou que você começou a divulgar, mas você já tinha alguma atitude assim na internet que você fazia pra ter... Não, assim, nada demais, sabe? Tipo assim, só às vezes postava uma foto, mas nada... Nada atuante, assim. Nada. E aí eu comecei a mostrar minha rotina no agro, às vezes que eu ia pra fazenda. E isso começou a chamar a atenção, sabe, das pessoas. Muita gente falava, nossa, Isabela, eu nasci no campo, mudei pra São Paulo, sinto falta, eu gosto de ver seus stories pra ver, sabe? Lembra minha infância. Muita gente, eu quero fazer agro e eu me inspiro nas coisas que você posta, pergunta como que é o mercado, porque sabe fazer por ver minha rotina. Tá. Então, isso foi me dando mais vontade de mostrar. E aí chamou a atenção das empresas também, né? Então, hoje eu tenho uma parceria com várias empresas, já fiz trabalho para um monte de empresas já. E para conciliar isso, geralmente, o que eu faço? É antes das 7, depois das 6 ou final de semana e feriado. Para eu gravar quando eu tenho que gravar campanha publicitária, geralmente nesse horário, para não me atrapalhar. Tá. Agora, quando eu vou criar conteúdo mesmo para mim, que é uma coisa mais simples, que não precisa de tanta edição, não precisa de briefing, então é uma coisa minha, eu lá na fazenda mesmo, eu já gravo alguma coisa, a hora que eu vou olhar soja, a hora que eu vou olhar lavoura, eu já gravo alguma coisa, já e posto, sabe? Mas agora, quando é campanha publicitária, já é uma coisa mais elaborada, então, geralmente eu faço antes de começar a trabalhar. É mais antes de começar, por causa da luz, e final de semana que eu faço. E esses conteúdos que você faz na fazenda é no seu dia a dia normal? Dia normal. Você pega o celular e começa a gravar? Já pego lá e tô aqui olhando lavoura de soja hoje, já mostro o que tá acontecendo, sabe? Graças a Deus não tem muita praga pra mostrar. Sabe? Então... aliás, se tivesse, você tava ferrada, né? Praga, mas você que tá aqui pra tirar essa praga. Então, graças a Deus, não tem muita. Não mostro, acabo não mostrando muita praga, porque não tem, graças a Deus. Mas, assim, eu já tiro o celular e já filmo lá mesmo. E pilotar trator? Eu nunca quis pilotar, tá? Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. Uma vez, acho que eu tenho um trauma, que eu caí do trator quando eu era criança. Então, hoje em dia, eu não me arrisco muito, sabe? Quando a gente tá plantando lá... Eu subo lá na plantadeira, sabe? Acompanho, mas agora pilotar eu não...
Não é te comigo, apetece, não. Acho que eu fiquei meio traumatizada. E quando que você sentiu que você viu que a sua rede social deu um salto? Que você fala assim, olha, isso aqui tem um negócio aqui. Eu consigo influenciar pessoas no agronegócio, principalmente que eu imagino você... Muitas mulheres, né? Porque as mulheres hoje no agro querem se inspirar em mulheres que estão no agro fazendo trabalho. Quando que você sentiu isso? Na verdade, o processo é um processo igual a todos. Na verdade, não teve sabe, um momento assim que virou. Foi um processo de anos que eu fui, sabe, que foi chamando a atenção, sabe, das pessoas. Quando eu comecei, eu acho, na verdade, fazer feira, participar de feiras, sabe? Eu comecei a fazer Agro Brasília, que é lá perto de Unaí. E fui vendo quantas pessoas iam lá no stand só pra me ver e pra falar, nossa, Isabela, eu tô me inspirando em você. Sabe, eu tô me inspirando em você, tô querendo mostrar mais o meu dia também, no agro, ou quero fazer faculdade de agronomia porque eu tô vendo você. Comecei a comunicar, então, tipo, não teve acho que foi mais esse momento que eu comecei a participar de feira, que a gente começa, às vezes, a encontrar as pessoas pessoalmente. Sabe? Não só ali na rede Você tem um social. feedback ali, né? Ali no cara a cara, sabe? Acho que foi mais ou menos isso. Eu diria que até quando a gente cresce dessa maneira, é mais consistente, né? Com certeza. Porque muitas vezes tem pessoas que crescem por causa de uma coisa, só que dá aquele boom e depois o voo de galinha. É o voo de galinha. Ele vai... Esse crescimento constante, ele é mais firme, né? Ele é constante, graças a Deus. Tipo assim, não teve um negócio, um ponto de virada que eu consegui mais, às vezes, mais espectador na minha vida. Não. Tá sendo um processo contínuo, sabe? De uns 4, 5 anos. Aí. Você começou na pandemia, né? A gente tá uns 4 anos, 2021. Comecei. É isso. Interessante. E essa vontade de mostrar foi espontânea mesmo? Ou você já tinha assim, ó, eu quero ajudar as pessoas para poder... Na verdade, foi espontânea, sabe? Eu tava mostrando... O pessoal queria ver mais, sabe, do dia a dia. Eu falei, tá. Eu, antigamente eu era bem tímida. Eu não gostava de me filmar. Aí eu filmava, às vezes, a lavoura só, sabe? Aí o pessoal falava, não, a gente quer ver você falando, não sei o que, fazer pergunta, sabe? Eu falei, Aí eu comecei a pensar, vou fingir que eu tô falando só pro meu celular. Que na verdade né? Claro. Então, fui perdendo a vergonha, sabe? E aí, só perdi a vergonha totalmente. Hoje, tipo, mandar eu gravo na mesma hora. Que bom. É prática, né? É prática, né? Na realidade, você já tinha isso dentro de você e estava precisando de alguma coisa que te motivasse a manifestar esse potencial que você tinha. Estava dentro de você, já é uma característica sua. Você precisava... E eu acho assim, comecei a conhecer muita gente legal, sabe? Muita gente... Tinha as lives na época da pandemia, então eu comecei a fazer muito contato com o pessoal legal, sabe? De empresa. Acho que foi isso. Aí eu já fui me interessando mais, sabe? Por divulgar. Interessante. E você na área de agronomia, qual é Você falou que grãos, óbvio, mas qual que você mais, assim, gosta? Você mexe com soja, milho, Qual é a sua paixão mais pelo... Soja. Soja. Com certeza, a soja. A gente planta soja, né? Na época da safra, de verão. E agora eu gosto muito de soja e muito de cultura de cobertura. Eu gosto demais. Aveia. Ano passado a gente plantou crotalária, ervilha forrageira, que foi uma novidade pra mim, eu adorei. Aveia, trigo morisco. Então eu gosto muito também, sabe? Que eu acho muito diferente. Porque você tá plantando aquilo ali visando o bem do solo. Então isso eu acho muito legal, sabe? Também. Que você não tá visando só, tipo, a parte econômica. É claro, você visa a parte econômica, mas você tá visando, assim, cuidar do solo, sabe? É um cuidado que você tem ali natural com o solo. Então, eu comecei a gostar muito. Mas soja, com certeza, é o que eu mais gosto. A crotalária é muito usada também para o pessoal da cana. Usava muito no começo a crotalária para adubação orgânica, né? Que você tá fazendo ali. Isso, a gente usa muito para nematóide, né? Para combater nematóide lá na fazenda. Tá. Porque planta muito feijão também e E não chega a colher nada. Ele não chega a encher a vagem, né? O feijão. Na verdade, até que a ervilha ano passado a gente colheu. Mas a gente plantou mais foi pra poder fazer aquela cobertura, aquela cobertura de inverno ali. Não era tanto pra... Não, era só não era pra tão fazer a usado. Porque logo depois a gente tirou e a gente já entra com feijão. Feijão, sorgo, semente também. A gente planta trigo, a gente tá plantando trigo. A soja é pra semente também? Tudo semente. Tudo semente. Tudo semente ali. Qual que é a grande diferença, se a gente for falar da soja pra semente e a soja grão normal que a gente faz? Tem alguma diferença no manejo do... Com certeza. O manejo da soja... Primeiro que a gente tem que... Pra você colher ela ali,
você tem que ter todo o cuidado, né? Ela tem que ter um vigor de germinação altíssima, porque senão você não consegue, senão ela tem que virar pra grão, aí você não consegue vender ela como semente mais. O manejo dela tem que ser muito mais cuidadoso em relação à praga, sabe? Em relação à doença. Então, tem toda... Por conta da qualidade da semente que a gente tem que vender, a gente tem que manejar muito bem manejado ali, sabe? Não dá pra brincar, não. Tem que ter um tratamento de semente muito forte também. Então, acho que é mais isso. Porque a gente vai vender pra outras empresas, vender pro produtor. E se o produtor não gostar, vai vir na gente, né? Aí acabou. Então, aí acaba o nome, nosso nome ali, que tá na semente. E acontece, às vezes, você ter uma e falar assim, isso aqui não vai dar pra semente, vamos... A gente vira pra grão. Vira pra grão. Tem que virar pra grão. E como é Com que é certeza. isso? Como é que é virar para grão? Tem um tempo da semente e o tempo do grão? Na verdade, por exemplo, teve um ano que choveu muito na colheita. Tá. E aí a gente perdeu qualidade da semente. A gente já não ia conseguir secar a semente. Então a gente teve que virar pra grão. O teor de umidade é diferente do de grão e do semente? É um pouco diferente. Tá. É um pouco diferente que a gente colhe. E aí não ia ter qualidade. A gente leva a amostra e tudo mais, já viu que não ia ter qualidade, então vai ter que passar pra grão. Não tem como comercializar como semente mais. Porque se o produtor plantar, não vai germinar. E aí Aí você ferrou. vende pra indústria fazer óleo, E esmagar. o custo de produção da semente e do grão é muito diferente? É um pouco diferente. É mais caro É mais caro. produzir a semente? É mais caro produzir semente. Então, quando você tem que virar a chave para grão, Você toma um prejuizinho ali. Uma coisinha ali. é Coisinha ali. Isso ué. Assim, você vai deixar de ganhar... Você chega a ser prejuízo porque vendeu pro grão ou é porque você deixa de ganhar mais? Você deixa de ganhar. Você deixa de ganhar. Tá. Então não chega a ser um problema. Não, mas você deixa de ganhar ali. Porque você tem, às vezes, tem que vender. Você tem um contrato ali que você tem que vender tanta quantidade de semente, você não consegue, às vezes você tem que. Se você não conseguir comprar, atender. É igual quando você não consegue vender o grão. Você não Tá. conseguiu colher, Você vai ter que você vai dar ter que um dar um jeito jeito. de... Você vendeu já. É porque faz contrato, produz por contrato, ou seja, vocês não têm estoque. Não, a gente tem. 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 Mas produz também a gente vende para outras empresas, na verdade. A gente, por exemplo, aí vende a Agroamazônia, Tá. Bayer, esse tipo de empresa. A gente vende para eles revenderem. Aí eles acabam fazendo a revenda depois. Tá. E a proprietária da fazenda, começou ela sozinha ou ela teve que assumir também? Ué? Na verdade, o pai dela veio do sul, veio do Paraná. Foi lá pra Minas e comprou. Ele mexia com troca, né? Fazia comércio de troca de fazenda. Vendia e comprava. Aí ele comprou essa fazenda. Perdão. Comprou essa fazenda em Unaí, comprou em Formosa, que é ali do lado também, que é Goiás. E é muito engraçada essa história. Ela contou que quando ele tava mais velho, os amigos dele começaram a morrer. E aí ele ficou com muito medo de morrer também, que tava todo mundo morrendo. O que é natural, né? Aí ele falou, pô, eu vou morrer. É. Aí ele pegou e dividiu as coisas já. Aí essa fazenda lá de Unaí ficou pra ela. A de Formosa ficou pra irmã dela. E ele só tinha 3 filhas mulheres. Aí ela começou a tocar. Ela é veterinária. Morava em São Paulo. Era casada, o marido dela, que também é meu chefe, é farmacêutico. Eles moravam em São Paulo. Eles davam aula lá. No... Aí eles foram pra Unaí pra assumir a fazenda. Tipo assim, a fazenda do que era pro que é hoje é uma coisa de louco, sabe? Eu não comecei lá no inicinho com eles. Mas quando eu comecei lá, ainda eram poucos pivôs, sabe? Não é a estrutura que é hoje, com câmara fria e uma loucura que é hoje. Lá, UBS, igual tem. Mas ela assumiu ali, montou pivô, sabe? Hoje tem 30 pivôs lá na fazenda já. Nós temos lá, são 2.500 mais ou menos hectares. Ela arrenda mais mil e poucos hectares lá. E então ela transformou. Por isso que eu falo que eu gosto mais de trabalhar com ela, porque ela é muito visionária. Então ela pegou a fazenda do pai e revolucionou lá, sabe? Começou a plantar semente, mexer com semente lá e fazer negócio. E o negócio virou uma fazenda com uma super estrutura. E você, na época que você entrou desde lá da Monsanto, que você falou que entrou e depois agora foi na fazenda, você sentiu ou sente alguma diferença por ser mulher trabalhando no campo? Ou isso não... Se sente um pouco, sabe? Acho que mais quando eu trabalhava na Monsanto. Tá. Tem alguns... Por exemplo, quando eu fui... Como safrista, eu fui efetivada lá depois. E eu queria ter sido efetivada para uma área que às vezes, precisa de um trabalho
Na época eu não entendi muito bem, mas hoje eu entendo, sabe? Era um trabalho mais braçal, precisava de muita força, Tá. sabe, pra mexer. E aí eles não me colocaram lá, colocaram um outro que não precisava tanto, e eu fiquei meio, tipo assim, será que é só porque eu sou mulher? Sabe? Mas depois eu entendi, eu falei, pô, mas realmente, e se eu machucar? Vai tudo na empresa. Então também é uma empresa, não é uma ONG, eles também estão pensando nele, Exatamente. sabe? Mas assim, agora, tipo, nunca, graças a Deus, pelo menos em mim, eu nunca chegou, sabe? Esse negócio você é mulher, a gente não quer você. Não, eu nunca tive, graças a Deus. Eu digo até que eu falo assim, tem muita gente que eu tenho esse problema por ser mulher, a gente... Acho que se a pessoa fica procurando, né? Porque tem isso também, né? dúvida. Você falou assim, não, eu vou trabalhar e vai embora, Eu né? sempre tomei os espaços, sabe? Eu já ia e ocupava, sabe, o espaço, não pensava, não, sou mulher, não. Eu já ia ocupar o espaço, sabe? Não, pra mim não tinha isso, não. Eu acho que às vezes eu sou meio bruta, assim, meio rústica, sabe? Demais eu vou e vou mesmo, não tô nem não. Mas tem que ir mesmo, acho que é isso. Tem que fazer, eu faço, sabe? Mas agora, tipo assim, algumas amigas minhas, eu sei que já sofreram um pouco, mas eu acho que é mais em relação a cuidado. Por exemplo, muitas agrônomas formam e vão trabalhar com RTV. E tem que rodar muito a estrada. Uhum. Então, às vezes, é mais perigoso. É. Querendo ou não. Então, Sem fica com mais medo, sabe? Eu nunca tive que rodar, eu não sei. Mas assim, elas falam, sabe? Tipo, a gente evita, às vezes, rodar pra lugar muito longe. Então, às vezes, não pega aquela oportunidade ali de emprego porque não vai conseguir, porque tem medo, sabe? Então, mas é isso. E de fato é mais perigoso Com pra mulher certeza. mesmo, né? Mas não tem jeito. Mas tem jeito. E aí tem esse ponto, né? Que a gente sempre fala. A mulher, ela tem que achar o seu espaço. Isso. Ela acha o seu espaço, assim como... Porque todos os segmentos tem coisas que é mais fácil pra Tem mulher fazer e limitações, tem coisas que é mais fácil pra homem fazer, A né? mulher é mais detalhista, Exato. sabe? É. Muito mais. Não tem, Esse é um ponto também que o homem vai fazendo, a Que, mulher... aliás, a lavoura hoje, com a precisão que você precisa ter, porque qualquer desvio é prejuízo. Então, você controlar um estoque de químicos, por exemplo, é uma coisa fundamental para o cara não ter prejuízo, Com né? certeza. Tem que ser bem detalhista ali. Detalhista. E o que o Roberto falou, a gente não é detalhista, não. Aí já sai na Vai fazendo, Vai depois fazendo vê. treino de qualquer jeito, depois o que vai dar. E é bom ter alguém pra puxar a gente. Dá uma puxada, é mesmo. Esse equilíbrio que tem a mulher é a balança, o fiel da balança com o homem, né? É ela que vai poder, que enche o saco. A gente acha ruim, mas tem que ter, não adianta. Contraponto. É porque isso tem que ter, né? Mas assim, na sua rede social, você também chega tem a ideia de querer inspirar as mulheres para que atuem mais forte no agro ou não? Não, sim. Não só as mulheres, sabe? Mas eu tento fazer pros jovens. E pra muita gente também. Isso é muito bom. O que eu acho? O agro hoje foi vilanizado de uma forma que muita gente não entende, sabe? Então você precisa de comunicar o agro para essas pessoas. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer um conteúdo que mostrasse que o agro vem. O agro tá em tudo que a gente faz. Em roupa, em shampoo, em tudo. Então, pra conscientizar principalmente os jovens, sabe? De que já vim com essa cabeça de que o agro tá em tudo. E isso começou a trazer muita gente, falando assim, nossa, Isabel, eu não sabia. Falei, Não era do agro, não sabia. né? Falei, ela não sabia que o shampoo não era do agro. Não sabia que esmalte não era do agro, sabe? Então, tipo, sim, gente, tudo vem do agronegócio, sabe? Não é, as coisas não caem do céu, Não cai do céu, sabe? né? Então, acho que eu comecei a fazer muito isso voltado pros jovens. E a conversa com os jovens, o que você tá sentindo dos jovens? Eu tô sentindo que muita gente quer fazer alguma coisa na área de agro, sabe? Eu recebo muitas mensagens de pessoal falando, eu quero seguir no agro, como que é? Sabe? Como que é o mercado? E muitas meninas perguntam, como que é o mercado pra mulher? Eu sempre tento incentivar, sabe? Eu não vou falar, não faz não, porque o mercado é machista, não. Sim. Não, eu sempre tento falar, olha, procura seu espaço, sabe? Faz seu melhor, estuda, aproveita a faculdade pra fazer conexão, sabe? Pra trabalhar, se você conseguir. Esse é um ponto importante também, né? Conexão, porque a gente fala de trabalho na faculdade, mas o ponto de conexão também é muito importante, Com certeza, né? sabe? Com certeza. Eu falo, começa, se você conseguir fazer um estágio, já faz, já que você vai conhecer muita gente, vai ser muito bom pro seu currículo. Então é mais ou menos nessa pegada que os jovens estão ouvindo, querendo, o povo tá interessado em fazer. Acho que agora o agro tá em alta.
Tá, né? É, porque a gente fala muitas vezes, a gente fala, essa juventude não quer nada, mas eu também percebo um pouco disso. A gente fala, mas não é a grande maioria. Não. Eu acho que tem uma grande porcentagem de pessoas aí que querem fazer algo e buscar. É que os jovens hoje, ele tem a capacidade deles de pensamento é muito mais acelerada do que a nossa, né? Então eles já vão ali, você fala um problema, já querem ver um jeito rápido e simples de resolver, né? Os meios de busca hoje são totalmente diferentes da nossa época, né? Minha época, eu lembro que eu pesquisava em Barça. Eu tinha Barça. Barça. Eu tinha coleção da Barça também. Vocês dão licença que eu vou embora. É o seguinte, olha que a Isabela vira e fala, não, porque na minha época eu tô no museu, eu vou, me empala. Meu pai pra me empalhar, botar no museu. O que é isso, aí? Você também tinha Barça? Ou era antes da Barça? Muito antes da Barça. O meu era tambor e fumaça. Era pesquisa de campo, né? Pesquisa de campo, tinha que ir lá. Mas você sabe que é uma coisa interessante, porque... Mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem que preocupar. Realmente, o que você faz é extremamente útil para o pessoal, para o público jovem, tudo. Mas tem uma coisa que a gente precisa preocupar, que a gente sempre fala, que inclusive a empresa que é o MF Rural, o grupo MF Rural, tem muita gente que entra no agro, fala, não, o agro dá dinheiro, então é um negócio bom para eu ir trabalhar. Não vai nessa conversa, não, porque não é agro dar dinheiro. Não. Ninguém dá dinheiro, né? Você tem que... E também ninguém ganha dinheiro. Você tem que receber pelo serviço prestado e pelo resultado alcançado, né? Com certeza. Então, muita gente pensa isso, né, Isabela? E às vezes fala, é moda, o agro é moda. Não, o agro é uma coisa séria há muitos anos, né? Então, acho que isso é importante também falar, né? Com certeza. O produtor rural sabe... quais são as dificuldades que ele passa para conseguir produzir. Só o produtor rural sabe, gente. Tá vendo aí lá no sul, por exemplo, como que estão as coisas. Quantos anos que tá aí, né, nesse sofrimento? Aí o povo vai achar que o agro é ostentação. Não, gente. Sabe quanto que é uma máquina dessa aqui? Pra você comprar? Sabe? Pra você conseguir produzir. Então, assim, não acho que essa cabeça de, eu vou pro agro pra ganhar dinheiro, igual você falou. Você não ganha dinheiro, você tá recebendo por aquilo que você fez. E você gastou para fazer aquilo também. Você investiu o dinheiro para fazer aquilo, né? E é um dinheiro muito alto. É muito. Você acabou de falar aí. Em 1 hectare, o litro do... 1 litro, 5 mil reais. Não, R$1.000, né? R$1.000 o litro. Então é muito dinheiro. Muito dinheiro, gente. E você falou do Sul, é um negócio também que a gente... o brasileiro tem muito disso, né? Aconteceu lá, hoje ninguém mais está pensando. Mas aquilo que aconteceu no Sul, os produtores estão sofrendo até hoje. Até hoje. E aí eles estão pedindo ajuda, às vezes, de governo federal e governo estadual. E no começo eles lançam, não, nós vamos dar tantos bilhões e depois some, acabou. Saiu a manchete no jornal, eles viram as costas e deixa o produtor do jeito que tá. Então, assim. E aí o pessoal fala, mas eles são muito chorão. Não é chorão, pô. Aconteceu um negócio fora de base lá no Rio Grande do Sul, né? Com certeza. Que é o que a gente fala. Quem que falou? O Maurício Veloso aqui de Goiânia, né? Ele falou assim: o gaúcho que veio pra cá é feliz, porque produzir no Sul é complicadíssimo. Complicadíssimo mesmo. Lá o gaúcho que tá lá é forte, porque não é fácil, não. Eu imagino, gente. Nossa, porque assim, igual você falou, o produtor rural, ele lá no Sul, principalmente, tá vindo de uma sequência, né? De prejuízo ali, que eu vou falar, o cara pra produzir ali, ele é guerreiro de verdade, eu tiro meu chapéu, viu? Você falou uma coisa que é fato, isso aí que você falou é importante a gente alertar, que essa questão, a notícia, então vem alguém e fala, não, nós vamos dar tantos bilhões de reais, aí vem a manchete, governo vai dar tantos bilhões de reais. Nunca mais se fala nisso, o que você tem a impressão? É que o produtor recebeu esses bilhões de reais e tá reclamando ainda. Tá na boa. Ninguém foi lá ver para ver. E a mesma pessoa que anunciou que ia investir não foi lá conferir e nem falar em favor do produtor. Olha, o produtor tá lá porque não foram lá dar o dinheiro. Então isso é muito... A gente tem uma responsabilidade muito grande, até... como influencer, no seu caso, de divulgar essas coisas, né? Para que a população fique sabendo a realidade dos fatos, né? Nós estamos falando aqui da Isabela, que ela acabou de falar, né? Ó, eu gravo minhas coisas antes das 7, depois faço o meu trabalho,
Não sei que hora que você estuda, né? Porque depois você falou que faz. É. À noite faz outro e. Para de Não tô apertar, dormindo, né? Hora de dormir. Não sei que hora que Ela, ele tá ela dorme com a cabeça no livro e passa por osmose. É o negócio. Acontece. Por isso que a faculdade tá demorando. Por isso que ela vai pra... Só não pode Jubilar. jubilar, né? É, jubilado, pelo amor de Deus, velho. Não pode, é isso. Não. Mas assim, é fato. Então, e a gente tá falando aqui de uma menina que tá aqui, falando menina, mas Não, mas é menina mesmo. menina, mulher, né? Que tá aqui, poderia não estar fazendo isso que você tá fazendo, poderia estar sentado deitado, né? Como a gente fala em berço esplêndido, tranquila. Fala, não, já tenho minhas coisas, eu tô tranquila. Tenho a rede social, por exemplo. Tem muita gente que fala assim, já tô com a minha rede social também, chega, eu não vou trabalhar mais. Mas tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, é muita dedicação, né? Com certeza. Você podia estar pescando, né? Pois é, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque a gente é bom imaginar. A Isabela. Vamos imaginar um cenário futuro aqui. Se a Isabela hoje fosse mãe e o menino, você tem a sua fazenda, plantando, tudo. Aí chega seu filho e fala: mãe, tô com 16 anos já, eu quero trabalhar aqui na fazenda. Eu tenho vontade de seguir com você aqui. O que a Isabela ia falar pra ele? Ixi, mãe é complicada, hein? Vamos ver o outro lado. É né? bom, O que é? Você ia dar um colo e falar: vem, Isso neném? é uma pergunta. Você ia fazer? Ninguém nunca me fez essa pergunta, eu nunca pensei, viu? Pois é bom pensar. Cara, eu não sei, sabe, agora, assim, se eu colocaria já junto comigo, eu ensinava. Acho que eu ia ficar bem dividida, viu? Será que eu faço a mesma coisa que aconteceu comigo? Foi bom pra você? Foi ótimo. Então, por que não Foi faria, ótimo. hein? Porque a Foi mãe ótimo. pensa A diferente. mãe pensa diferente do pai, eu acho, viu? É bem diferente. É bem diferente. Porque mãe, acho que é aquele negócio mais de proteger. Acolhedor, né? Né? Então, assim, acho que a mulher já tem isso, né? Aquele negócio de acolher, mas agora o pai não. O pai vai não dar conta, se vira. Vai pro mundo, né? Vai pro mundo, sabe? Então, assim, eu acho que eu pensaria. Acho que se eu falasse, eu ia falar com dor. Sentindo dor. Imagino que meu pai também tenha falado também, não se sentindo bem. Tipo, Isso muita gente fala que o homem é mais assim, só que eu sou pai também, a gente às vezes fala aquilo que você fala porque tem que falar, mas com dor no coração. Mas você fala porque você tem que ser firme, né? Porque a criança não pode sentir a fraqueza sua. Então a mãe é sempre assim, chega um pouquinho, você chega lá e não é. Pode ser aquela mãe também. Não, você vai, mas leva a blusa porque pode fazer frio. Vai fazer frio, leva a blusa. Mas me avisa quando chegar. Me avisa quando chegar. Manda mensagem. Mas é legal isso daí. Mas você falou do seu pai. E a sua mãe? Como é que é? A minha Com mãe já era isso. bem... Quando eu falei pra minha mãe que eu ia sair de casa, que eu ia mudar, nossa, a mãe chorou, acho que uns 6 meses chorando. É mesmo? Nossa, ela disse que ela ficava muito mal, porque, né, eu morei até meus 24, saí de casa com 27 anos, 26 anos. Então, assim, você pensa, ela ficou muito mal, sabe? Mas também nunca falou pra eu não ir, sabe? Eu sabia que ela tava sofrendo, mas ela nunca falou, não, fica aqui. Porque ela sabia também que minha mãe sempre foi uma grande incentivadora pra eu crescer, sabe? Então, ela sempre quis que eu fizesse alguma coisa da minha vida, que eu tivesse alguma coisa da minha vida por mim, sabe? Não pelo nome do meu pai. Então, ela sofria, mas deixava, sabe? Ela deixava eu quebrar minha cara. Então, sempre deixou, nunca interferiu em nada, minha mãe, nada. Mas me perdoa, com que idade você tá? Tô com 34. Você usa um formal bom, né? Porque você tá. Se você fala 18. Opa, tá achando Não, que mas verdade, ué. Não, você tá doido, ué. Tô com 30, faço 35 esse ano. Olha isso. Não é o mesmo do seu, não, né, o formal? Não, o meu venceu. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu tô velho. Saí de casa com 27. Saiu de casa com 27 anos. Então, qual que é a importância que você vê isso na vida de uma pessoa ter uma base familiar muito boa, valores e tal? O que a sua mãe passou de valores pra você na sua vida e o seu pai também? Então, mesmo tendo sido... Eu sou filha de pai separado, né? Mas mesmo assim, eu aprendi muita coisa. Na verdade, tudo que eu sou, na minha essência, é do meu pai e da minha mãe. Eu acho que eu aprendi com o meu pai a ser alguma coisa na vida. Sabe? Meu pai saiu muito de baixo. A não ter medo de trabalhar, não ter medo de
de ter que fazer o que tem que ser feito. O que ele faz até hoje, sendo quem ele é, sabe? Eu vejo meu pai até hoje. Meu pai, a gente tá em junho, meu pai tem não sei quantos shows esse mês de junho, que é festa, que é São João. Meu pai não precisava mais fazer esse tanto de show. Sim. Mas ele faz, é o que ele tem que fazer, é a profissão dele. Então eu nunca vi meu pai reclamar de ter que trabalhar, sabe? Nunca vi, pelo contrário. Todo lugar que ele chega pra trabalhar, ele tá sempre com a energia lá em cima. Então eu aprendi muito isso com ele. Faz o que tem que ser feito da melhor forma possível. Não é fazer também de qualquer jeito, não. Faz da melhor forma possível. Então tudo que... Se eu peguei aquilo pra eu fazer, eu vou fazer da melhor forma possível. Ah, mas tá pagando pouco. Bom, foi o que eu aceitei receber. Senão, Se você combinou, tá se eu combinado. combinei, tá combinado. E com a minha mãe foi isso. Foi minha palavra não faz curva. Se eu falei aquilo ali, eu vou fazer aquilo ali daquele jeito. Então, tipo assim, não... Ah, não, você falou... Não falei isso. Então, aprendi muito isso com a minha mãe também. O que você falar, você cumpre. O valor da palavra. O valor da palavra. Então, acho que eu aprendi muito isso, esses valores com meu pai e com a minha mãe. Eu achei muito interessante essa frase, eu acho que é isso que a gente precisa, como pai, ter em mente. Nunca ouvi meu pai reclamar de ter que trabalhar. Exatamente. Né? Não é reclamar que tá... é ter que trabalhar. Ou você precisa produzir, você precisa... Se você vai ganhar bem ou mal, é outra circunstância, é outra coisa. Mas reclamar de ter uma oportunidade de produzir, aí é que tá o problema, né? Eu acho que a gente tem que ser útil. Isso. Então, eu aprendi muito com ele, é ser útil. Você tem que ser útil pra tudo aquilo que você for fazer. Seja útil. Isso é importante. É muito importante. Você sendo útil, nunca vai faltar coisa pra você Com fazer. certeza. O Renato escreveu ali antes ali, escuta, homem faz uma coisa, mulher faz duas coisas ao mesmo tempo e o homem só faz uma, né? Mas uma das coisas que ela faz é dar bronca no homem. Então não vale. Essa não conta. Então já é 3 aí. Não, é uma das duas. Nossa, é difícil, é bom. E no meio, você tá no meio do agronegócio, como você falou, desde de novinha, né? Você falou que foi morar na fazenda com seu avô materno, sua mãe e tal. Nesse meio do agronegócio que a gente vive, você também desde pequeno estão aí, o que você vê o acreditar em Deus e fé nesse povo do agronegócio? Eu vi uma frase, acho que foi do Henrique Juliano, dias pra trás, que ele falou que você não vê ninguém no agronegócio ateu. Esse produtor, ele tem que acreditar em Deus. Porque o que o produtor passa ali é só Deus mesmo, né? Você tem que crer em alguma coisa. Gente, como que você planta um negócio e cresce daquele jeito? Sabe, cresce e colhe e dá fruto. Gente, aquilo ali não é nada mais do que a mão de Deus. Então, assim... a minha família toda cristã, sabe? Sempre estivemos assim dentro... Óbvio, eu não sou tão dentro da igreja igual minha avó era, minha mãe era. Mas, assim, você acreditar em Deus, acho que é fundamental, principalmente para o produtor rural. Mas você diria que tem um privilégio ter alguém, mãe, avô, que é dessa base de igreja, porque isso dá uma base boa para a vida? Com certeza, acho que dá uma base muito boa, gente. Eu acho que a gente tá no mundo, você vê tudo aí, ó, a natureza, tudo é Deus. Então, assim, eu tive isso desde pequena, sabe? Acreditar em Deus e crer que tudo que você faz aqui, você colhe aqui. Seja o que você fizer, você vai colher. Então, aprendi muito isso desde pequena. Que Deus tá na frente, tudo que você coloca na mão dele ali vai ser o melhor, sabe? Então, assim, sempre tudo que eu vou fazer, eu coloco, Senhor, se for pra acontecer isso aqui, abençoa. Se não, fecha a porta e vamos pra outra. Vamos pra próxima, então. Vamos pra luta. É porque ele sabe o que é o melhor pra gente, né? Com certeza, só ele, né? A gente acha que sabe. A gente acha. Tenta. Agora, uma das leis de Deus que funciona bem é o que você plantar, você vai colher. Não tem jeito de você plantar maçã e colher mamão. Não dá. Isso aí eu acredito demais, viu? Isso é uma lei que não tem jeito de... Plantou, colheu. Plantou coisa ruim, vai colher. E é aquilo que a gente fala, se você plantou alguma coisa ruim, você vai ser obrigado a passar pela colheita, passe por ela. Isso. Passe por ela para depois começar uma nova vida e plante coisas boas para colher coisas boas. Porque muitas vezes a pessoa planta coisa ruim, tá colhendo coisa ruim, e aí planta mais coisa ruim, né? Vai colher mais coisa ruim. E não reclama, não. Quem plantou, o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Né? Isso é verdade. Então, são umas máximas que a gente fala, mas que é para poder firmar conceito, né? É verdade, né? É verdade, é verdade. É fato, né? Tem uma responsabilidade sobre isso, né? E o que você enxerga, Isabela,
do agronegócio daqui 10, 15 anos no Brasil? Aqui no Brasil? Cara, assim, eu espero, na verdade, que a sociedade mude muito a visão em relação ao agronegócio. Daqui uns anos, não tantos anos, mas eu espero que mais cedo, sabe? Porque o que a gente vê muito na mídia dessa demonização do agronegócio, sabe? E eu fico extremamente chateada, porque a gente sabe o que o produtor passa para poder produzir para essas pessoas se alimentarem. Então, assim, eu espero muito que mude essa visão, sabe? O nosso agronegócio, nosso setor é um setor extremamente produtivo, acho que vai continuar sendo. E acho que vai crescer muito mais. Então, eu acho que essa parte do agronegócio me incomoda. Essa visão que ainda tem distorcida sobre ele. Isso eu espero muito que mude. Perfeito. Acho. Qual será que é a solução para isso? Que eu confesso que eu não sei, mas qual você acha que é a solução? Eu acho que nós somos comunicadores, temos que fazer nossa parte e mostrar, sabe? Então eu tô tentando fazer isso, eu acho que muita gente, a Camila também, faz isso muito bem. Camila Teles, né? Então, assim, eu acho que não só essa parte da gente fazer publicidade, sabe, para as empresas, mas acho que a gente também tem que fazer a nossa parte de mostrar para a sociedade que o agronegócio, a gente não tá ali usando defensiva agrícola, usando essas coisas, porque não vou jogar aqui porque eu quero. Eu vou matar o povo aqui. Não, gente, isso não existe. Até porque é caro, né? Caríssimo. É igual médico. A gente vai no médico, a gente tem que tomar remédio. A gente tá com alguma coisa. A planta do mesmo jeito, a planta é um ser vivo. Então, se a gente não cuida dela ali, ela não vai produzir. Ela você não vai adoece. comer. Então, e aí? Porque falar que tudo vai ser orgânico não dá, né? Acho que é uma utopia, né? Porque como que você vai mexer com uma lavoura de 3 mil hectares? Com tudo orgânico. Eu queria também, mas... Qual o produtor que não queria, né? O custo Não seria precisa muito. plantar, né? não precisa Tá gastar louco, nada. cara? É só largar lá e depois volta pra pegar? Não é? Isso aí. Eu queria muito. Mas só pra tentar aqui, só porque a gente tá falando das empresas fazer publicidade. O Ratinho veio no podcast com a gente e o Ratinho falou uma coisa interessante. Ele falou assim, mas o problema é que o agro é muito munheca. Não gosta de investir em publicidade. Eu falei, você acha que isso de fato existe? Porque as empresas às vezes ficam falando e querendo falar naquele mesmo jeito que fazem há tantos anos aí e não aparece para o público geral. Você acha que isso existe? Na verdade, eu acho que tá mudando já, sabe? Eu acho que com essa nova geração de produtores rurais que tá surgindo agora, já o pessoal da minha idade que já vai começar a assumir fazenda, que é esse negócio de sucessão, acho que as empresas já estão mudando já a visão e já investindo mais em publicidade do que alguns anos atrás. Porque alguns anos atrás era muito no boca a boca. Ali a empresa já era conhecida, são empresas enormes já, sabe? Então, já eram conhecidas. Mas mesmo sendo muito conhecidas, hoje elas ainda elas pensam muito nesse lado da comunicação mesmo com esse pessoal que é mais novo, que já tá assumindo as fazendas. Eu te cortei aquela hora que... Não, eu acho que foi bem aí. Você esqueceu, né? Não, era mais ou menos no mesmo sentido, eu esqueci. É mais ou menos no mesmo sentido que você estava falando, sim. Eu acho que é interessante isso. Mas o que me preocupa, né? É porque vai cortar de novo. O melhor não fala. Eu não vou falar que vai cortar. Vai. Então tá bom. Vai cortar no... Melhor assim. Às vezes eu fico muito puto com essas coisas que ela tá falando de... Por que esse cara que tá lá na cidade reclamando, principalmente em capitais, cidades grandes, né? Por que esse filho da mãe não planta um tomate lá na casa dele? Pra ele ver como é que Tomate. nasce. O bom vato fala tomate. Tomate. Por que não vai planta, vê como é que é. Faz ele orgânico lá na sua casa. Faz lá, vê que você vai colher alguma porcaria que presta. Que é mesmo. É difícil. Pelo amor. Olha, não vou já descrever. O Walter falou que o orgânico não presta. Não é isso. Eu tô falando de coisa comercial e de capacidade de produção em larga escala para alimentar um monte de gente. Né? É mesmo. Que é diferente. O orgânico não tem como alimentar. Não tem como Contar alimentar. que é mais caro, né? Também tem gente que não tem acesso. Pois é. Aí tem outro problema, né? Já de pagar um produto Paga um muito produto mais caro. Você vai ter acesso. Agora, o seu avô que você falou que lá atrás mexia com vaca de leite, tem alguma coisa de leite ainda ou... Meu avô, ele faleceu há alguns anos e aí a fazenda ficou pros meus tios, né? Eles fizeram a divisão. Tem 2 tios meus que mexem com leite ainda. Que ainda tá lá, São Bruno, guerreiro ali. São guerreiro. Fica aqui no interior de Goiás, chama Jaraguá, a cidade. Jaraguá. É. Agora eu vou te devolver a pergunta. Pega perto da onde?
Perto. Perguntou de Marília? Tô querendo saber. Vamos lá. Fica 1h30 mais ou menos de Goiânia. Mas que rumo? Que rumo? Goianésia. Vai saber? Sei. Fica do lado de Goianésia. Ah, então tá fácil. Agora sim. Eu não lembro. O Goianésia é pra que lado ali? Agora vocês me Agora me pegaram. apertou. Ó, Porque o Val tá metido a falar que anda em Goiás, sabe? Conhece eu vou tudo de te Goiás, mostrar aqui, aí vai fica pegar mais o. fácil. Ó, aqui, ó, Goianésia. Pronto. Ficou muito mais fácil mostrar do que falar. Goianésia aqui, ó. É porque você não sabe, né? Ah, eu sei, mas então que você... Aqui, ó. Aqui, ó. Goianésia. Aqui, ó. Rubiataba. Isso aqui, ó. Você tá aqui pro lado, você vai e pega. Se você pegar, você tem 2 caminhos pra ir. Você pode ir por Goiás Velho, passando. Aí você vai chegar até. Ele pegou Nova o mapa, Crixá. ele pegou o mapa, agora Aqui, ó. lembrou. Aí você vê, tá vendo aqui, ó, Goiás Velho. Você pode ir aqui por dentro, ó. Você pode vir por aqui, pro Itaberaí, até Pirinópolis, você vai chegar em Jaraguá antes, ó. Ou se você for aqui por cima, que é uma besteira. O Walter não sabe mais E hoje, viu, gente? Mas se a Rubiataba gente aqui é mais colocar longe. na rota hoje, já chega, não precisa ficar. Não, na rota não, que é falta de educação. Aqui, ó, você tá aqui pro lado de Pirinópolis, tá vendo? Tá bom. E aí lá eles Pirinópolis é tiram. cidade histórica de Goiás, muito bom de ir. Vai fazer Essa eu não turismo, conheço. vai em Pirinópolis, que é bom. Pirinópolis é muito legal. É bom? É É ótimo. muito bonito. Não Tem conheço. cachoeira, lago frio. É isso. É? Deu me livre. Eu tive uma experiência maravilhosa lá em Pirinópolis. Chegou no hotel, tava uma beleza o hotel, de repente voltou esgoto tudo pra dentro do quarto. Foi uma experiência maravilhosa. Mas foi um acidente. Mas é bom demais, bonito demais a cidade, espetacular. E lá eles mexem, mas eles mexem em leite em larga escala ou é só mais É pra mais pra produção? pra produção própria ali mesmo, pra pagar a conta mesmo. Fazer queijo. Faz queijo, faz requeijão. Requeijão. Requeijão bom. Requeijão é bom demais na conta, não sabe? Aquele requeijão de cortar. É esse Aquilo mesmo. é bom demais, né? Esse mesmo. Esse é bom, né? Esse Rapaz, ó, receita. Você que tá em casa, você quer requeijão de cortar, você pega ele. A gente fazia quando era Não, menino não fala na não, que roça. isso aí é ruim. Não é ruim, bom, não. Presta atenção. A gente era menino na roça, fazia na frigideira mesmo, na panela. Agora dá pra fazer no micro-ondas. Você pega o requeijão, corta ele e põe com açúcar. É, a gente faz isso. bom ou não é? Demais na conta. Aí, ó, Tá doido. tá vendo? Vai, bobão. Um cafezinho. Não sabe. Ou você não é da roça. Um que nem cafezinho nós. preta. Nossa Não, o cafezinho Senhora. preto, beleza. O Aí não precisa nem requeijão. pôr açúcar no café, então. Não. Requeijão, não precisa não. Requeijão com açúcar derretido. Nossa, Nossa. é Você sabe que o Walter me falou isso já várias vezes, eu nunca fiz. Eu É falei, muito mas não é gostoso. possível, não é como combinar, ué. Tem, você corta, põe na frigideira, derrete. Derreteu, você põe açúcar em cima. E mistura ali, rapaz. É muito bom. Aqui nós faz demais. É mesmo? Você vai ter que experimentar, porque agora, você não acreditar em mim, agora tem um companheiro que tá Pronto aí, ó. falando. E eu quero ver, o pessoal vai escrever se gostou, se essa ideia é bom, boa vocês mesmo. viu? experimentam e depois fala pra nós o que vocês acharam. Pega o requeijão, derrete e põe açúcar. Mistura. Vai bom ser mesmo. Isabela, nós já passamos aí de 1 hora de conversa. Ó. Passou, você viu? Passou rápido, Papão né? vai embora, né? Ixi, É aquilo que nós pusemos na sua água aí, deixa meio assim. credo. Eu tenho que trabalhar hoje ainda, gente. Tem que vai? gravar ainda. Você vai trabalhar ainda hoje? Vou gravar, eu tenho que gravar hoje. E faculdade? À noite. Ah, bom, tá certo. Eu tô de férias da minha empresa, da empresa que eu trabalho. Eu tiro férias quando eu vou gravar feira. Eu tiro férias pra trabalhar. Entendi. Geralmente eu Você faço tira isso. férias pra trabalhar. Eu tiro férias pra trabalhar. Entendi. Mas e na faculdade é à noite mesmo? A que você cursa é à noite? É interessante, porque antigamente, lá na Unimar também, em Marília, também agora a faculdade, acho que de agronomia também é à noite. Noite, né? Interessante que o pessoal falou assim, justamente para isso. Porque antigamente a faculdade era de dia, Integral, né? Aqui na UFG é integral ainda. e aí a pessoa não conseguia trabalhar. E aí ele falou assim, tem muita gente que precisa trabalhar para poder fazer a Com faculdade. certeza. Então, acho e é bom que gente, né? já ajuda também na prática, né? Com certeza. Não, vai ter que olhar a lavoura de noite, não vai? Então já aproveita. Acostuma. É? Ué. De noite tem que olhar a lavoura também, É ué. lanterna. Ué. Aproveita. Vai Vai com a estudar à lanterna? noite, trabalha à noite. Ué. Lanterna. Tá certo. Então, assim, o que você, nessa sua rede social que você está fazendo hoje, você tem algum projeto de fazer algo assim mais... igual você falou, você conversa muito com os jovens, né? Fazer algo mais voltado de, tipo, ensinar mesmo. Porque assim, a gente fala... Ontem estava aqui o Daniel, ele falou assim, a rede social dele também tem 29 anos, novo também. E ele ensina os jovens a conversar com os pais para falar de sucessão. Porque
a linguagem é a mesma, né? Então, porque muitas vezes o filho briga com o pai e aí a sucessão acaba não acontecendo ou se dá aquela briga danada. Você tem essa ideia de... Porque você tem uma linguagem mais jovem, óbvio, de pegar esse público e fazer ele entrar no mercado de trabalho de uma maneira diferente? Sim, na verdade, a gente tem um projeto agora de lançar um curso com o pessoal dos Jovens do Agro, a Saília e o César. Ah, conheço. A gente vai lançar esse curso, eu espero que seja esse ano ainda, a gente já gravou já, inclusive eu fui para Presidente Prudente ano passado pra gente gravar essas aulas. Pro pessoal que tá entrando no mercado de trabalho, que às vezes tá saindo da faculdade e não sabe como ainda vai se portar, às vezes, numa entrevista, ou como fazer currículo, ou como fazer conexão. Então, assim, tá saindo um pessoal meio cru da faculdade, às vezes, sem a parte prática, como eu falei, que não busca, assim, fazer conexão. Então, a gente tá fazendo esse curso para poder ensinar essa parte de mercado de trabalho pro pessoal que tá saindo da faculdade. Então isso aí é spoiler já? É spoiler. É spoiler. É spoiler. Tá quase um curso da Alessandra aí que vai te ajudar. Ah, da Alessandra. Você viu? Da Alessandra. Depois eu que sou, tá vendo? Não, deixa eu tentar aqui. Não, mas como é que chama a menina lá? Não sou, mano. Aguarde o curso da Isabela que vai poder assistir um curso legal para aprender a entrar. Então você pode acessar @Monique. Monique é com Y, Isabela com 2 L's Costa. Ou Agora vem cá, por que Isa Costa do Agro? a Monique com Y e Isabela? Ai, isso é uma história muito complicada. Era pra ser só Isabela, meu nome. Isabela normal. Só com L, ok. Tudo bem, né? Só que é bom. Aí, quando eu nasci, meu pai foi minha mãe. A culpada, eu acho que disso tudo foi minha mãe, que deixou meu pai me registrar. Agora, quem deixa meu pai registrar uma criança, né? Em sã consciência. Acho que ela não tava bem. Acho que ela não tava bem mesmo. Meu pai foi me registrar, chegou lá no cartório e resolveu colocar Monique Isabela. A cabeça dele. Na cabeça dele. Aí, dizendo minha mãe que ele só entregou minha certidão de nascimento pro tio dele levar pra minha mãe. Minha mãe viu. Ela ficou uma semana chorando sem parar. E ele ficou uma semana sem ir lá me ver, porque ele tava com medo da minha mãe. Quando ele voltou lá em casa, minha mãe disse que ele só colocou a cabeça bem assim, ó, assim. E a mãe tava dando mamar. E ela disse que ela pegou só o sapato que ela tava usando e lascou na cara dele. Aí, mas o quê, né? E dizendo a ele que é por causa da Monique Evans, que era muito famosa na época. Aí eu falei, pai, mas não é possível. Você deu sorte, porque eu ia colocar Gretchen. Gretchen Isabela no seu nome. Aí eu falei, aí você tem que dos males agradecer. o menor, né? Eu falei, ai, pai, não, sabe? Daí ficou, não Aí tem ficou jeito, né? Monique. Ele falou, você quer mudar de nome? Eu falei, não, pai, dá trabalho demais. Agora já foi, agora deixa assim. Deixa assim mesmo, sabe? Já tá de jeito, deixa. Aí uns chamam de Monique, outros de Isabela. E... Isabela é mais minha família que me chama de Isabela, né? Mas hoje é a Isa Costa do Agro, né? É o meu reserva, na verdade, esse daí que eu fiz. O Instagram reserva, porque eu perdi minha conta principal esse ano. Ah, é? Sim. Aí eu já fiz um reserva já, sabe, pra deixar. E deixei ele. Aí consegui recuperar minha conta principal e deixei o reserva pra caso aconteça alguma coisa. De novo, que a gente não dá pra confiar em rede social mais hoje em dia, né? Então exatamente. eu deixo lá já de... Então, mas o principal é o Monique. É Monique Isabela Costa. Monique Isabela Costa. Isso. E a Isabela Isa Costa, Costa do Agro é o reserva. Se você não me achar um dia no Monique Isabela Costa, vai no outro. Eu que não vou tá sei lá. como é que é. Tem reserva. Você pode fazer uma reserva e nesse reserva você põe tudo que você põe no outro? Na verdade, eu deixei ele lá só de stand-by, sabe? Se um dia eu perder minha conta Se principal, perder, ela tem ali pra já falar volto, já com alguém. Já. É, já entendeu? volto. Você já quer fazer uma reserva pra você, Val? Eu não vou lembrar. Eu não janta. Vou saber do antigo, vou botar mais um pra complicar minha cabeça. Não tem sentido. Não tem sentido, não tem. Eu vou me atrapalhar. Isso aí é complicado. Eu já tô contratando uma social media pra mim, que a Amanda vai ser minha social media agora. Né, Amanda? Vai lá fazer isso aí, ó. Isabela, nós passamos aqui uma conversa muito gostosa. Eu adorei demais conversar com você. Obrigada. A gente, esse tempo que você trouxe aqui pra gente para disponibilizar falar da sua vida, eu acho que foi muito legal. Queria agradecer demais você ter vindo aqui no nosso stand aqui na Agrovem, que inclusive essa feira é uma feira que tá a primeira vez em Goiânia, Sim, né? uhum. Que eu acredito que vai ser muito legal. O Grupo MF Rural que investiu bastante, colocou um stand bem, Tá lindo, viu? bem stand? grande aqui, trouxemos o MFcast para cá, porque a gente acredita realmente que Goiânia é uma cidade... Eu falo que é a capital do agronegócio, né? É do sertanejo e do Goiás é agronegócio. Goiás. agora. Goiás não tem erro. Era do sertanejo, agora É. Do agronegócio, com certeza. Eu que agradeço o convite. Vocês escuto de vocês toda semana. Gosto demais do podcast. O stand ficou maravilhoso e eu espero
ser convidada mais vezes pra gente ter uma conversa legal. Você vai ser convidado se você mostrar o diploma. Vixe, Maria. Agora só depois do diploma. Você traz esse diploma aqui. Voltar como engenheira. Voltar agora. A engenheira agrônoma Isabela. Aí Vou ter sim. vai ter. Agora ficou puxado. E aí, a gente tá com um projeto legal que a gente vai fazer, mas não sei quando ainda, que a gente tá tentando fazer, de uma mesa redonda. Isso é legal, porque a gente traz a ideia é trazer 2 a 3 pessoas para falar e, de repente, numa dessa lá, você... vai ser interessante. Mas tem que estar com o diploma, tá? Vixe, Maria. Então tá. Então eu vou prestar isso agora. Né, Marcos? Não, e a intenção nossa é causar polêmica com a mesa redonda. Começa o seguinte: a mesa redonda você anda sentar nos cantos. Ué? Vai ninguém ser, vai dar problema. Isso aí. É isso aí. Aí a reação é, uai. Foi bom, né, Walter? Rapaz, eu gostei demais, Isabela, e da mesma forma que o Roberto te agradece, eu também, mas eu gostei de conhecer a Isabela. A Isabela pela Isabela, e te parabenizar pela sua atitude, pela sua força de vontade, pelo seu desprendimento de ir meter a cara e alcançar o que você vai alcançar muito mais, se Deus permitir, Amém. vai permitir, porque é isso que a gente precisa, não é só no agronegócio, não, é em qualquer negócio, de pessoas que acreditam em si e que vão à luta sem ficar sentado e reclamando da vida. Precisamos de pessoas fortes, mulheres principalmente, no seu caso, mas todos, né, Walter? Decididos. Com certeza. Foi muito bom, obrigado. Eu que viu? agradeço, gente. Obrigado mais uma vez. Valeu. É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.